No canal do João Antônio, canal Clique Política. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, assista até o final. Eu não sei porque o YouTube tá retendo o nosso alcance. Nós estamos tendo uma alta taxa de cliques e uma alta taxa de retenção, ou seja, as pessoas estão assistindo o vídeo até o final. Uma retenção de 60%, mesmo assim estão segurando. Como é que eu luto com isso, ou contra isso? Tendo o apoio de vocês, comentando abaixo, dialogando conosco. Não é apenas o nosso canal, são praticamente todos os canais progressistas. E nós aqui trabalhamos com a verdade. E a verdade necessita ser viralizada. Por exemplo, a carta que o Flávio Bolsonaro mandou para os Estados Unidos veio à tona. Uma nova carta. E vejam o tamanho da vassalagem deste indivíduo que quer ser presidente da República. Não tem estatura moral. Não tem envergadura. Ele pediu para que as taxas só fossem aplicadas depois das eleições. Me refiro ao tarifaço de 25%, que os Estados Unidos querem impor contra o Brasil por conta do nosso PIX. Eu vou até compartilhar uma manchete do jornalista Reinaldo Azevedo na sua coluna do site Metrópolis, que, a meu juízo, resume bem este cenário. Olha que interessante, escreveu o Reinaldo: Flávio promete a Trump o PIX, o Mercosul, a soberania, terras raras e a honra. Eu só discordo de uma coisa do Reinaldo. Esse elemento nunca teve honra na vida. Talvez a honra do Brasil, tudo muito bem. Observem vocês, enquanto Lula trabalha para enviar aos Estados Unidos um pacote tentando evitar esse tarifaço que vai prejudicar a nossa economia, o Flávio diz: podem manter o tarifaço caso eu seja eleito. Todavia, aguardem a eleição passar, porque se vocês fizerem isso agora, eu, Flávio Bolsonaro, serei prejudicado. Teve uma repercussão muito negativa até na imprensa corporativa. O Sardenberg, ele mandou um documento ao STR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, num tom altamente vassalo, não tem outra palavra para descrever, quase implorando para que eles não cancelem as tarifas contra o Brasil, mas para que adiem para depois da eleição, para que isso não ajude o presidente Lula. Parece um documento de um menino pedindo para um adulto fazer alguma coisa para ele, não de um candidato à presidência da República de um país soberano. Diz que as tarifas dariam ao atual governo exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo que puniriam a economia. Olha a ordem, americana, a economia americana, e os próprios brasileiros que defendem uma relação benéfica. Conversando com integrantes da campanha do Flávio Bolsonaro, e eu tenho dito isso ao longo dessa semana aqui, tem um racha na campanha achando que você tem que dar um reset. Desculpa. Porque você tem um problema hoje de comando na campanha. Ou seja, não tem liderança. Cada um faz uma coisa, cada um fala uma coisa. E, obviamente, isso acaba refletindo no candidato. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou abrindo com isso? Porque eu fui apurar o que aconteceu para tentar entender como, diante dessa crise, porque é uma sucessão de crises, né? Vem Michele, aí vem o Paulo Figueiredo falar do voto feminino, aí vem o Flávio Bolsonaro e divulga uma carta. Sim, ou eles foram contratados pela campanha do presidente Lula, até perguntei, existe essa possibilidade de vocês estarem fazendo um freela? Vocês são infiltrados? Vocês estão fazendo um freela para a campanha do presidente Lula? E ainda tem o Vorcaro, né? A relação com o Vorcaro mal explicada. Em maio, mas estou falando da semana. Estou falando de uma semana. Uma crise estendida. Assim, não dá para entender muito a estratégia da carta. Porque se você decidisse divulgar uma carta, era a minha avaliação. Ou você vem com uma mensagem do tipo: esquece tarifa, a gente não tem nada a ver com isso. Não tem isso, muito pelo contrário. A gente vai mostrar aqui. O que o Flávio Bolsonaro está dizendo na carta é: deixa a tarifa para depois da eleição, que vai me atrapalhar. Observaram a jornalista Vera Magalhães na CBN e a Andréa Sadi trazendo informações de bastidor sobre a repercussão em meio aos aliados do PL acerca dessa carta que foi enviada. E não parou apenas nessas duas, não. A Júlia do Alibe também comentou no Jornal da Globo com a Renata Lopretti. Vou colocar só um trechinho para você entender o que está acontecendo no Brasil. E a vitória do presidente Lula representa, olha, é defender a soberania nacional e impedir que o Donald Trump seja o presidente do Brasil. Um camarada que não governa nem o seu país de forma correta. Da onde é que esse camarada tem condições de governar o Brasil? Ele seria o presidente do Brasil caso o seu lacaio vencesse. Mas o seu lacaio perderá.
Eu tenho certeza absoluta disso. Tinha muita gente hoje em Brasília fazendo uma ironia se a carta não tinha sido produzida pelo adversário, que é a campanha do presidente Lula à reeleição. Porque tem essa questão da negociação que ele já antecipa o que ele iria fazer, que é uma estratégia péssima de negociação. Qualquer um sabe que você não antecipa o que você vai fazer numa mesa de negociação. Ele já sinaliza com o PIX, já sinaliza com o Mercosul. Depois ele tem um super sincericídio na carta quando ele diz que vamos adiar e não vamos acabar, porque ele poderia dizer, tem que acabar com o tarifaço, não leva a lugar nenhum. Para a gente, principalmente, para vocês. Não, vamos só para depois da eleição, porque senão vai me prejudicar. Pois é, enquanto o lacaio trabalha contra o Brasil, o presidente Lula preparou uma armadilha para o Trump. E ao que tudo indica, o mandatário norte-americano cairá. Armadilha em que sentido? Porque Lula quer avisar o mundo, olha, nós estamos fazendo de tudo. Nós estamos tentando negociar de todas as maneiras, mas não vamos baixar a cabeça. O PIX é inegociável. Por gentileza, compartilhe essa manchete na tela. Governo Lula propõe pacote aos Estados Unidos para evitar o tarifaço de 25%. Voltem aqui comigo. Governo brasileiro trabalhou de forma bastante cautelosa. E qual é o plano do Lula? O governo vai tentar evitar, ou de forma até mais realista, postergar esse tarifaço sobre as exportações brasileiras. A Casa Branca tem até o dia 15 de julho para tomar a decisão final após uma investigação baseada na seção 301 que trata do comércio, mas nada tem a ver com o comércio. Por quê? Os Estados Unidos só anunciaram a taxação em produtos que não prejudicam a economia deles. É por isso que tem muita gente defendendo que haja uma retaliação, caso esse tarifaço se confirme até o dia 15 deste mês. A proposta mais robusta do plano brasileiro envolve a redução de impostos. Olha só o que o Lula está avisando ao mundo. Mundo, Europa, China, Rússia, países da América Latina, países da África, observem o que nós vamos abrir de mão. Nós vamos baixar os impostos em setores considerados estratégicos para os Estados Unidos, em nome de se evitar esse tarifaço de 25%. E os produtos onde os impostos seriam diminuídos seriam esses aqui: máquinas, equipamentos de saúde, tecnologia da informação. O Lula também mostra, vejam vocês, o Trump falou do desmatamento ilegal no Brasil, né? Nessa investigação 301, tratou-se do desmatamento no Brasil. Só que o Trump pegou dados do governo Bolsonaro. Não pegou os dados atuais, onde nós temos o menor desmatamento da história desse país. E o Lula quer mostrar ao mundo. A questão do etanol também vai entrar.